Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal, espero que todos estejam bem. Tô andando aqui no escuro, voltando da faculdade. Saí mais cedo hoje. Os NPCs ainda ficaram ali, ali conversando, né? Mas eu não quis conversar não, fui embora. Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu vim falar como você não tem medo de nada quando você retém. Você é simplesmente blindado por Deus, pelo que você acredita. Quando eu era esgotado e eu passava por aqui quando eu cursava, eu evitava passar aqui só de dia, né? Eu não passava aqui de noite, porque eu tinha medo, sabe? Não que seja perigoso esse caminho, mas é perigoso sim, porque é bem íngreme, sabe? Esse canto aqui. Eu evito passar pela... Eu que escolhi passar por aqui. Normalmente, quando eu era esgotado, eu passava pela rua mesmo, né? Que é mais seguro. Mas aqui é por baixo da ponte mesmo, né? Mais perigoso. Mas agora, como eu retenho, não tenho medo, sabe? A gente é protegido, a gente é simplesmente protegido por Deus, pelo universo, pelo que você acredita. E aí eu posso passar por aqui de boa, porque eu não tenho medo. E é até bom, porque isso faz a gente ser imparável. A gente começa, quanto mais a gente retém, mais a gente vai querer avançar, e não importa como, né? Mas a gente vai querer se arriscar. Independente do resultado, a gente vai querer se arriscar mais, porque isso nos ajuda a evoluir. A gente não vai ficar com receio, a gente vai estar com mais coragem, né? Com mais vontade de vencer. E a gente meio que vai querer nos arriscar mais, sair um pouco mais do conforto. E aí agora eu tô passando por esse caminho perigoso, né? Porque se eu cair ali, eu caio das pernas. Mas isso é só se eu cair, mas eu não vou cair não. Quase caí agora. Mas tipo assim, é muito louco isso, porque eu passei por ali gritando, tá ligado? Falando alto mesmo. Nem aí se os NPCs escutam, porque eu tô pouco me fudendo. É isso mesmo. Eu não ligo. Não ligo pro que acham, que estão falando, se gostaram ou se não gostaram que eu tô falando alto. Eu simplesmente tô fazendo o que eu quero. E não tem nenhum problema nisso. Quando a gente é esgotado, a gente sempre tá pensando no que os outros pensam da gente, né? No que os outros acham da gente, no que os outros vão pensar se a gente fizer isso. Mas agora, quando a gente retém, tá numa sequência de vitórias, largou a pornografia, né? E junto largou os vícios, né? Bebida, drogas. Se você faz isso, você meio que perde o medo. E agora eu nunca gravei YouTube, e muita gente já sabe disso que eu já falei, né? Eu abri o canal e muita gente, mesmo até criadores grandes, ou que às vezes tem a vontade de criar, mas tem medo de gravar e de falar, sabe? De pôr a cara e de falar na rua, de mostrar que tá gravando. E eu agora tô simplesmente fazendo isso. E eu tô pouco me fudendo se estão gostando ou não estão gostando de eu estar gritando aqui no meio da rua à noite. E a gente tem essa coragem de se arriscar e de se expor mais, né? E isso é muito bom. Você vai se expor mais no seu trabalho, né? Na sua empresa, né? Nos seus negócios, na sua vida, né? Você vai falar o que você quer, né? Você não vai ter medo de dar a sua opinião. Você não vai ter medo de falar algo que você não gostou, né? De alguém. E pessoal, quando você começa a reter e você tá há um tempo já, depois dos 3 meses, você meio que vai ter tanta energia que depois de treinar, depois de meditar, você vai querer fazer mais coisas. Eu gosto de sair, né?
com o meu cachorro e a gente passeia no quarteirão bastante. Tipo, meia hora de caminhada, 40 minutos. E agora você vai querer mais se arriscar sozinho, sabe? Você vai querer mais sair por aí sem ter medo de sair sozinho e de se expor mais. Porque você não vai ter mais esse receio, né? E você vai querer isso também pra você transmutar a sua energia, né? Você meio que, né? Você vai querer esses momentos solo, assim, esses momentos que você tá só você ali, no lugar que você achava que era um perigo, mas na verdade não é. Não é um perigo. Era só você que tinha medo. Mas é bom porque a gente gosta, você vai querer começar a sair no meio da rua à noite, no meio da floresta, né? Eu gosto de fazer isso também. Se bem que eu queria fazer isso, mas não tem floresta aqui perto onde eu moro, senão eu fazia. Mas tem esses becos aí. Pera aí. Calma aí, eu vou atravessar a rua aqui, pessoal. Mas tem esses becos, né? No meio da rua, no escuro, você vai querer se expor mais. Ali no escuro, você não vai ter medo disso. Quando eu era esgotado, eu tinha medo de fazer esse caminho mesmo, porque é perigoso de assalto, né? Tem penhasco, tem a ponte do lado, é íngreme. E eu agora simplesmente fiz. E já é a primeira semana fazendo desde que eu voltei a estudar na faculdade, né? Eu nunca tinha feito antes. E é um caminho perigoso mesmo. Dizem que naquela ponte lá que eu passei tem assaltante ali. Além do mais, eu poderia cair ali no penhasco, nas terras ali. É um caminho mais sujo, mas eu escolhi passar por ali porque, mesmo sendo perigoso, eu quero me arriscar mais, porque eu não tenho medo. Pra mostrar que eu não tenho medo. E eu gosto de enfrentar, seja lá o que for. E isso vai para outros meios da sua vida. Quando você começa a se expor, começar a falar mais alto, se arriscar mais, você vai fazer isso no seu trabalho, né, nos seus sonhos, nos seus objetivos. E aí você vai arriscar mais e, consequentemente, você vai ter mais resultado rápido. E se você errar e fracassar, você vai poder se reerguer e recomeçar, porque o erro é só uma amostra que você está no caminho certo. O fracasso é só uma amostra que você está no caminho certo, porque sem ele não tem sucesso. E a cada queda te mostra porque você tem que se levantar, né? Pra você cair de pé, sabe? E tipo assim, quem tem sucesso é quem nunca desistiu, né? Não é porque o cara tem sucesso que ele nunca fracassou. Na realidade, ele tem muito mais fracasso que sucesso, tá ligado? E é isso que a retenção seminal também ensina. Outra coisa muito boa também é que você... É boa, assim, porque... esse é o tema desse vídeo, mas eu vou falar agora. Você meio que... Você lembra de tudo que você faz, sabe? Tipo, se você falou com fulano, né? Se você teve uma conversa ali com seu amigo, né? Se você lembra do que você disse pra pessoas. Você lembra das suas conversas, sabe? Você tem uma memória muito melhor. Tipo, eu lembro dos rostos das pessoas. Tipo, depois, nessa sequência de mais de um ano, tipo, eu lembro das pessoas que foram em casa ali, sei lá, arrumar, colocar um ar-condicionado ali. Eu lembro dos caras que montou, sabe? Eu lembro do porteiro que trocou agora. Eu lembro da pessoa que me atendeu no restaurante. Eu lembro do porteiro da faculdade. Tipo, eu lembro dos rostos das pessoas, sabe? Você tem uma memória mais aguçada e você começa a lembrar de tudo. Isso é muito louco, porque eu não lembrava de nada quando eu era esgotado. Quando eu era esgotado, eu esquecia tudo. E você com certeza também. Você com certeza poderia esquecer tudo quando você era esgotado, né? Porque eu era assim também. A gente tem uma memória mais de macaco, e aí a gente não lembra das coisas. A gente não lembra do que a gente comeu ontem, é normal, mas a gente não lembra do que a gente fez ontem. Não lembra dos compromissos, porque a gente desperdiçou muita energia. E isso fez com que nossa mente trabalhasse da pior forma e esquecesse tudo.
E agora quando você tá 30, 60, 90, 100, um ano em retenção seminal, você começa a ter uma mente mais aguçada, que nem no filme Sem Limites, essa mente da melhor forma lá, depois do cara tomar a pílula lá, ele tá no 100% performance, e aí você lembra de tudo, né? Você tá mais aguçado, com mais vontade, né? Sem errar, na disciplina. Isso é muito louco. Por isso que tem a vida antes da retenção seminal e a vida depois, literalmente. E também tem outra vida também, que mostra isso. Você só tem uma vida, sabe? Um homem tem duas vidas, quando ele percebe que só tem uma vida. E aí ele tem que fazer tudo nessa vida, senão ele não vai conseguir realizar tudo o que ele se propôs. E tipo assim, se você só tem uma vida, não importa o que você faça, não liga para as opiniões dos outros, foda-se o que eles acham, foda-se o que eles pretendiam que você fosse, sabe? Se eles pretendiam que você fosse alguém bem diferente do que você é, que você fosse por esse caminho, seus pais, sua família, a sua não é deles, então não se importe. Não se importe se você tá magoando eles, mas se você tá magoando, ou você não deu orgulho que eles queriam, ou você não é aquilo que eles quiseram que você fosse, mas pelo menos você tá se tornando aquilo que você sempre quis que você fosse, certo? Então, porque a vida é sua, então faça dela o seu presente e o seu brinde, não um brinde dos outros, do que esperam de você. E a retenção seminal ensina também isso, certo? Espero que todos estejam bem, tamo junto, até o topo.